Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreender é Massa, o podcast que promete trazer histórias reais de pessoas que estão vivendo a jornada e que podem de alguma maneira contribuir com quem está aí nessa jornada empreendedora também. E hoje eu recebo um amigo de longa data, um parceiro da ND, um parceiro que eu acompanho já há bastante tempo e que tem uma história de sucesso, que é o Anderson Frigo. Anderson Frigo, que é empresário, ele que é da segunda geração de um negócio já de 40 anos de história. A Frigo que tem 4 lojas na cidade de São Paulo também e trabalha com equipamentos de gastronomia e que vai contar um pouquinho pra gente dessa trajetória. Então seja muito bem-vindo, Anderson Frigo. Obrigado pelo convite. É uma honra, né? Poder participar aí com você desse podcast. Muito legal poder participar aí. Obrigado. Eu acho que eu pensei, eu sempre disse, eu disse pro Anderson, quando a gente criou o Empreender é Massa, foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, porque eu já conheço a história dele, a gente já trabalha junto há um tempo, mas eu acho que faz todo sentido a gente conseguir contribuir, não só com, a gente já contribui com os equipamentos, a gente fabrica, ele vende, entrega para esses empreendedores, mas a gente pode dividir um pouco daquilo que a gente passou, né? Claro. Porque só quem tá vivendo a jornada, e às vezes a pessoa pode estar um passo só acima da gente, mas que a gente consiga de alguma maneira contribuir. Então, Anderson, queria que tu contasse um pouquinho de como que tá a Frigo hoje. Já são 40 anos, né? Menos de 3% das empresas brasileiras chegam nessa idade. Então, fala pra gente. Bom, primeiramente assim, né? Esses 40 anos é uma história. A gente está na segunda geração já do negócio. Meu pai é o fundador, né? O negócio começou com meu pai e com a minha mãe. Ah, tua mãe tava no negócio também. Minha mãe, ela é farmacêutica bioquímica, ela tinha o trabalho dela, ela já tinha o profissional dela mais adiantado, e ela que deu o primeiro empurrão, o primeiro investimento no meu pai foi da minha mãe. Isso é uma coisa legal que pouca gente sabe, mas a minha mãe deu aquele empurrão inicial no meu pai para montar o negócio. Claro, ele teve ajuda de várias outras pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho, mas muito legal essa parte que a minha mãe foi uma das grandes investidoras, Olha, que legal. do meu pai, né? E isso é uma coisa legal. E começou em 82, então são mais de 40, quase 46 anos aí nessa base. Já tá se encaminhando pro 50, né? Já tá no rumo aos 50, né? E agora já tá na segunda geração, tá eu e meus irmãos no negócio. E a gente tá aí se adaptando, se renovando. E em São Paulo já a são cada 4 dia. lojas, né? Eu vi a última que lojas. vocês inauguraram, tá lindíssima. A gente tem 3 lojas ali naquele centro comercial do mercado de food service, que é a Rua Paula Souza, que é uma rua tradicional desse segmento no Brasil. E a gente montou uma loja há 1 ano e meio, 2 anos, na Zona Sul de São Paulo, próximo ali de Moema, do Itaim, que é na Avenida dos Bandeirantes. Sim. Uma loja bem bonita, tá bem legal, assim, bastante coisa boa, assim. Esse início tu não tava, né? Mas em que momento tu e teu irmão entram no negócio? Então, isso é uma coisa legal também, né? A segunda geração, como é que ela entra no negócio? No nosso caso, meu pai tinha a empresa e chegou um momento que a minha mãe precisou sair do trabalho dela, porque o negócio do meu pai deu certo, e ela precisou sair do trabalho para dar uma força para o meu pai. Sim. E aí os filhos saíam da escola e iam para a loja para fazer lição de casa, não iam para casa, porque não tinha ninguém em casa, né? Então a família começou o empreendedorismo começou de criança, indo trabalhar no negócio do pai ali para também fazer as lições de casa da escola na época, mas também era época de inflação, não sei se você lembra dessa época, uma coisa bem
bem Uhum. lá atrás, assim, e meu Que pai marcou muito o trabalhava, Brasil. marcava muito o Brasil, isso aí, essa época, e o meu pai trabalhava com um sistema de vendas, não tinha internet, não tinha nada, eram vendedores externos que batiam de porta em porta, vendiam de porta em porta. Então, como era a época de inflação, semanalmente todos os vendedores tinham que vir presencial até a loja para corrigir as tabelas, porque o preço aumentava Meu Deus. semanalmente. Pensa que loucura. 10, 15% por semana. E assim a gente treinou matemática, né? Porque tinha que fazer conta rápido E ali ajudava. para ir mudando as tabelas. Meu pai, vai, corrige as tabelas dos vendedores aí. Era a tabela datilografada, escrito a lápis para não gastar muito papel, porque era bem aquele início ali, né? Então a gente apagava ali com a borracha, já colocava o preço da semana, semana que vem de novo, e de novo, e de novo. E depois veio o plano real e foi parando essa parte. Veio a internet, foi parando essa parte. A gente foi uma das primeiras lojas do nosso segmento com aquela internet de escada a fazer um site. Então você falava, nossa, eu tenho um site na Que internet. ano era aquilo? Ah, isso aí já era acho que 97, 98, nessa base a aí. Frigo tinha um site. Por aí. frigo.com.br, que hoje virou um e-commerce, que Sim. a gente também teve que se adaptar, colocar nos marketplaces, e tá em diversas marketplaces aí, vendendo tudo também, né? Quase tudo, porque é muito item, né? Hoje a gente tem em torno de 30 a 35 mil itens cadastrados, uns 10 a 15 mil em estoque, né? E assim, vocês têm a base do varejo físico, a venda de porta em porta, essa proximidade total com o consumidor, e tem esse pioneirismo, né, de começar em 97 com um site de vendas, ter uma história no varejo online também, no e-commerce. O que tem do físico que vai para o online, do online que a gente pode aproveitar no físico? Como que tu vê essa experiência? Isso hoje é muito interessante porque você hoje não pode falar que você é mais só físico, que você é mais só online. Eu acho que você tem que estar investindo em todos os lados para você poder entender o momento que o consumidor quer comprar, onde ele está. Se ele está na cama dele, ele não vai te comprar na sua loja. Ele compra ali pelo celular, porque está na mão dele. Está no bolso dele, no ônibus, indo para o trabalho. Então ele pode fazer uma compra num transporte público, numa viagem, em casa, deitado, num hotel no final de semana, ele pode estar resolvendo um problema dele. Então aí o online ajuda demais. Mas ao mesmo tempo, às vezes o cliente quer experienciar o produto, conhecer, pegar, ver se é aquilo mesmo que ele quer, né? Igual quando a gente decide comprar um produto ou está pesquisando um produto, a gente está na internet, mas às vezes a gente quer ir para a loja para tomar a decisão, para falar, pô, eu quero o pequeno, o grande, o médio ou o outro. Preciso tomar essa decisão ao vivo, às vezes precisa dessa, quero levar o meu cozinheiro, quero levar o meu cara que trabalha comigo nesse setor do restaurante, Que nem do sempre o estabelecimento. usuário é quem compra. Exatamente. Às vezes o dono não é o usuário. Então ele quer levar o cliente, o funcionário na loja ou o usuário do produto para falar, pô, qual que é a que você realmente vai entregar o serviço que a gente está pedindo. Aí ele fala, eu quero essa. Pô, o cara só paga às vezes. Quem decidiu foi às vezes aquele cara do chão de fábrica, que a cozinha é uma fábrica, né? Aquele cara que trabalha com aquele equipamento é o que toma a decisão, às vezes, porque ele fala, pô, esse aqui é o que eu vou entregar o resultado. E isso aí é legal. E tu acha que a venda de porta em porta, ou essa venda mais pessoal, ela foi a base para vocês terem essa consciência de que precisa atender o que o consumidor está. Ou adaptar a jornada para aquilo que o consumidor precisa? Eu acho que ajudou no sentido de a gente ter que se adaptar a cada fase nova e a cada mudança, que cada dia é mais rápida essas mudanças. Cada dia você tem que se adaptar
mais ao mercado, ao que está acontecendo, né? Mudou muito, as coisas estão muito velozes. E aí aquela venda, aquilo que a gente trocava semanalmente um preço, hoje talvez muda o produto semanalmente, talvez muda o modelo de uma fábrica que ela trocava um produto, atualizava de anos em anos, hoje talvez de 6 em 6 meses ela está mexendo de novo no produto dela, mudando um design, mudando alguma coisa, para adaptar ao que o mercado está pedindo, né? E aí tu acha que a solução do passado, ela serve para o futuro? Eu não sei, eu acho que não. Acho que hoje em dia é diferente, mas eu acho que a experiência, a bagagem de você ter trabalhado ali em várias épocas, isso ajuda em alguns pontos e talvez atrapalhe em outros, né? Talvez Um ponto para se considerar. é um ponto para se considerar. Eu acho que o importante é você saber que você tem que ter uma capacidade de adaptação hoje em dia, né? Ter uma flexibilidade, uma criatividade para falar, beleza, aconteceu isso. E acontecendo isso, o que nós podemos fazer, né? Sim, adaptação. Porque tá? quer queira, quer não, a gente está trabalhando com o empreendedor de hoje, não com o de antigamente mais, né? Hoje, assim como mudou para mim, mudou para o cara que tem o restaurante, que mudou para o cara que tem o supermercado, que mudou para todos os segmentos. É delivery que veio, é um monte de coisa que veio de uma maneira bem violenta, assim, também, né? Sim, e são mudanças que todo mundo precisa estar atento e, como tu disse, se adaptar. Mas, por exemplo, se a capacidade de adaptação é um ponto importante e é um dos pontos que provavelmente trouxe a Frigo até aqui, né? Mas o que na tua empresa hoje, Anderson, tu protege a qualquer custo? Algo que tu diz, isso não muda. Essa é uma boa pergunta, porque são tantas coisas, né, que a gente... Primeiro a gente trabalhar de uma maneira saudável, né? Tem que ser uma coisa que dê resultado para todos, não só para o fornecedor e nem só para o cliente final. Tem que dar resultado para toda a cadeia. Senão não funciona. Se der resultado só para mim e não der para o cliente final, ninguém compra. O dono do restaurante não tem resultado, não funciona para ele. Sim. Se der resultado só para o fabricante e para o cliente final, talvez eu não possa trabalhar, porque eu não vou ter um resultado. Se der resultado só para o fabricante e não der resultado para mim, nem para o cliente final, aí piorou ainda. Então, de qualquer maneira, eu acho que hoje o negócio é muito rápido, mas tem que atender todos os stakeholders, vamos dizer assim, né? Sim. Sim, porque isso também é sustentar o negócio, né? Muitas vezes as pessoas têm esse tabu de achar que lucro, que resultado é algo errado, né? Mas assim, não é o objetivo principal, mas é aquilo que sustenta o negócio, né? Então, Sim. 40 anos, ninguém sustentaria tirando dinheiro do bolso. Né? Financeiramente, o lucro... Uma vez eu assisti uma palestra do comandante Rolim da TAM. E ele tinha um livrinho que ele distribuía e tinha os 7 mandamentos da TAM na época. E o primeiro eu nunca esqueço na minha vida, porque eu estava na faculdade de administração e eles... Nada substitui o lucro. Porque sem o lucro não dá para reinvestir na empresa, não dá para remunerar os funcionários, não dá para investir numa feira para os clientes virem experienciar o produto. Então tudo sai dessa... Não dá para pagar os impostos, Claro. Porque sem lucro as empresas também não sustentam toda a máquina de produtos, de governo, de tudo, né? Então, acho que o lucro é muito importante. E também é um ponto de sobrevivência, né? Para a vida útil do negócio toda, né? Mas a gente viajou, né, até aqui já, até hoje, mas tu estava me falando do início. Então, o Anderson que estava lá, de criança, ajudando o pai, e a gente sempre ouve que o exemplo arrasta, né? É verdade. O que tu viu de criança, que tu vivenciou,
dentro da Frigo, enquanto tu estava lá e não era ainda parte da equipe, porque tu era uma criança, tem algo que tu viveu lá, que tu viu no teu pai e que, tu levou para a vida? Primeiro, assim, um exemplo grande do meu pai é que o exemplo arrasta é Hã. a parte da consistência. Consistência. Consistência é aquela é, é levantar todo dia, é você fazer o que tem que ser feito todos os dias. Tem coisa que a gente não é o maior fã de fazer, mas ela tem que ser feita para que você chegue naquele resultado. Então, tem toda uma parte de por trás das câmeras, vamos dizer assim, Aham. que vão manter aquele negócio de pé e que às vezes não aparecem tanto, né? Uhum. Às vezes tem no restaurante, por exemplo, às vezes tem aquele cara da pia que lava a louça do restaurante. Uhum. Talvez sem aquele cara, o restaurante não funciona igual. Mas será que alguém dá valor para aquele trabalho que tem que ser feito com uma consistência igualzinho das vendas ou do marketing, do financeiro, de tudo dentro do Aham. restaurante? Então, eu acho que essa consistência é uma coisa que é muito importante, né? E tu viveu isso, tu viu isso acontecer pessoalmente lá, estando dentro da empresa, acompanhando essa rotina. Em que momento tu entra para trabalhar na Frigo? Depois dos 14 Eu anos de também fui com idade, 14 anos, 14, acredita? Aham. não, nossos pais não dão moleza para nós não, hein? É, eu disse para o pai, eu falei: "Olha, gringo, eu não sei o teu, mas o meu é assim mesmo". E depois dos 14 eu já percebi algumas coisas, eu falava assim, pô pai, eu quero vender. Pô, mas vender às vezes aqui na loja, você não vai ganhar tanto dinheiro, porque o vendedor que vende na rua, ele ganha uma comissão mais alta, porque eu quero ir lá na rua, então eu quero ir fazer o que esses caras fazem. E aí eu Uhum. comecei também vendendo de porta em porta, tal, Hum. para pegar esse jeito, aprender esse tipo de coisa. E aí a gente depois pintou uma oportunidade quando eu tinha uns 18 anos de montar uma segunda loja, uma terceira loja, porque meu pai tinha duas lojas em um lugar onde não são as lojas hoje. E aí pintou uma oportunidade de a gente montar uma loja em uma rua de movimento aqui de São Paulo. E que quando a gente montou essa loja, eu fui tocar essa loja com 18 anos. E aí eu já estava ali no início da faculdade, então ali foi o meu laboratório real, da vida Da real, vida real. que eu acho que a gente como empreendedor, a gente tem que saber que a gente erra todo dia, né? Mas mais importante é a gente saber da intenção. Eu acho que todo empreendedor, ele foca no êxito. Errar, ele vai errar, mas ele Uhum. tem que acertar mais do que errar, Uhum. né? É muito importante a gente saber que vai errar e que, opa, peraí, Sim. vamos fazer que nem o Google Maps ou o Waze, vamos recalcular a rota aqui, Recalcular a rota. vamos recalcular esse trajeto. Pô, aqui não deu certo, vamos por aqui que, pô, por aqui não deu certo, por aqui. Pô, mas por aqui então vai dar certo. A gente tem que, o empreendedor ele tem que ter essa flexibilidade, essa criatividade de estar, essa a cabeça de poder fazer esse balanço, pô, isso aqui não tá dando tão certo. Poderia dar mais certo se, Sim, né? Como fazer dar mais certo do que tá dando hoje, claro. né? A E gente isso tu nunca tem as respostas, mas a gente tem que estar pensando e buscando recalculando se e precisar, recalculando, né. exatamente. Tá, mas e tu considera, Anderson, que assim, essa forma de lidar com o erro, com o acerto, ou esses valores, vocês trazem da família para o negócio? Sim. Vem da base familiar para o negócio? É, a base familiar eu acho que é muito importante. Eu acho que você estava até me comentando que grande parte das empresas são familiares, né? Até não tinha parado para pensar nisso nesses tempos, mas uma coisa que eu acho
muito importante a gente. Muita coisa vem da base familiar, né? Eu acho que se você não respeita pai e mãe, como que você vai respeitar seus clientes, seus funcionários, você, Concordo plenamente. né? Eu acho que tem alguns valores e cada família tem alguns mais, outros menos enfatizados, né? Mas eu acho que os valores são coisas que não são muito negociáveis, porque quando acontece de alguém ferir um valor seu, eu acho que, infelizmente, não tem muita negociação, porque se ferir o seu valor, você não continua, né? Então, eu acho que os valores familiares de respeito, de gratidão, de fazer as coisas, de fazer um trabalho bem feito, que a gente traz do nosso negócio, que a gente aprendeu com a nossa família, eu acho que são coisas que são muito importantes pro nosso negócio, porque está enraizado na gente, não tem muito como fugir. E se ferir esses valores, você às vezes não continua, né? Você talvez recule a sua rota e fala, pô, eu vou me adaptar por aqui, porque por aqui meus valores são dados, né? Isso é na cadeia toda, né? Com clientes, com fornecedores, com amigos, com a nossa vida pessoal, e aí vai, né? Mas qual para ti seria, então, o lado bom e o lado ruim de empreender em família? Eu, eu, eu gosto muito de olhar pelo lado positivo, sabe? Eu falar que não tem alguma discussão, é lógico que tem. Eu acho que a parte boa de empreender em família, por exemplo, é que às vezes, quando tá com alguma coisa, alguma questão que você tá discutindo, mesmo que saia algum arranca-rabo, alguma coisa mais forte ali na hora, tá bom, acabou. Amanhã todo mundo vai chegar, vai trabalhar, vai fazer o seu e vai se respeitar de novo e vai continuar de novo de onde parou, Sim. sem a discussão. E às vezes, quando acontece alguma coisa e não tem um laço mais amarrado, que nem um laço familiar, às vezes a pessoa, hoje em dia, o pessoal até fala, pô, a pessoa, o jovem hoje em dia tá mais impaciente, tal, tá mais... Mas não é, acho que tem menos esse laço familiar de se prender, de se segurar um ao outro, de se respeitar mais, mesmo discutindo, faz as pazes ali, igual a mãe falava antigamente, né? De 3 irmãos, não saía briga em casa. Quando é criançada, a molecada briga tal. Tá bom, já brigou, agora faz as pazes que vocês vão almoçar na hora do almoço. Vai todo mundo se olhar, almoçar e beleza, fazer a lição de casa, fazer as coisas. Sim, porque Né? a ilusão é pensar que todo mundo vai pensar sempre igual, né? E vai ser sempre igual. Nem Eu sou gêmea e nós pensamos diferente, muitas vezes a gente diverge. E nem sendo, nem sendo criança. irmãos, nem sendo. De qualquer maneira tem divergência. 2 filhos dos mesmos pais vão pensar Claro! diferente, Porque as vão ter pessoas são gostos diferentes. diferentes. As pessoas são diferentes, né? Então é bom poder compartilhar. Que legal. Anderson, olha só, vocês até a gente falou da Frigo, que está há 40 anos, uma empresa de sucesso, referência em gastronomia em São Paulo, a família está no negócio, já tem a sucessão, está tudo encaminhado. Mas vocês atendem empreendedores, né? Empreendedores gastronômicos. Então vamos falar da gastronomia e desses empreendedores que hoje a grande maioria da gastronomia informal no Brasil, ela é uma fonte de renda para esses novos empreendedores. E a Frigo, nesses 40 anos, 46, né? Eu tô falando 40, mas 46 anos, já viu muitos empreendedores começarem, muitos empreendedores irem bem, muitos irem mal, alguns quebrarem, né? Fecharem as portas. Como que vocês veem esses empreendedores ao longo do tempo? Existe um padrão para quem dá certo? Existe um padrão ou existe uma característica que vocês veem, que tu vê em comum nesses empreendedores que estão dando certo ou os que estão desistindo? Fala um pouquinho dessa tua experiência. Bom, a gente que trabalha com os empreendedores, né?
esse mercado nosso gastronômico, do food service, que é a alimentação fora do lar como um todo, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante, que eu não sei se é um padrão ou não, mas nós estamos trabalhando ali com o sonho das pessoas, né? Às vezes as pessoas chegam na nossa loja, estão pesquisando, já tomaram a decisão, tal, mas eles chegam ali, eles falam, olha, eu tenho que dar certo, porque isso aqui é tudo que eu tenho. Aquele valor que ele está investindo, às vezes é aquele... Às vezes ele está investindo mais do que ele tem, ele ainda pegou uma parte emprestada com alguém. Ou ainda vai ficar com dívida, parcelar alguma coisa no cartão, contando que vai ganhar o dinheiro para te pagar. Então, eu acho que a gente trabalha muito com o sonho das pessoas. Uhum. E ontem, passou no meu stand um cliente meu, que acabou virando amigo, né? Porque a gente vai se envolvendo com... Clientes vão comprando com a gente e passa 1, 2, 10 anos e passaram vários clientes, amigos aí que visitaram a gente, mas teve um que falou, pô, queria que você falasse aqui, passou com uns amigos dele, queria gravar um vídeo, falou, queria que você contasse assim alguma coisa que, pô, eu não tinha o dinheiro para te comprar, você foi, mudou eu queria uma chapa tal, uma fritadeira tal, e você mudou. Você falou, não, você vai levar essas daqui que são as melhores, que você precisa ter isso e isso. E como é que você sabia que eu ia te pagar? Como é que você sabia que eu ia dar certo? Eu falei assim, mas eu não sabia. Mas tem um negócio que eu vi na hora que você entrou na minha loja que eu sabia que você tinha o mais importante. Você não ia desistir. E aí ele falou assim, o que que era? Aí eu peguei ele, virei ele de costas, ele tinha uma tatuagem de um hambúrguer aqui no pescoço dele. Eu falei assim, meu, um cara que tatua um hambúrguer aqui no pescoço. Você acha que esse cara vai desistir porque tá devendo uma parcela de uma chapa? Ele pode atrasar, mas desistir ele não vai desistir nunca. Você começou fazendo quantos hambúrgueres? Ele falou, pô, comecei fazendo 2 no primeiro dia. Então, e hoje você faz quantos? Ele falou assim, mais de 800 por dia. Uau. Uhum. Eu falei, então, talvez hoje não faz diferença para você aquele valor daquela parcela de uma chapa. Sim. Que era R$500 o valor da parcela. Mas lá atrás era muito mais do que você conseguia ganhar vendendo 2 hambúrgueres na primeira noite. Sim. Mas depois que você vende 100, já dá para pagar a parcelinha dos 500. Mas o de 800, você já aguenta uma parcela maior, já está com um capital, já está com uma estrutura melhor. E tudo isso é sobre não desistir, né? É a continuidade. E manter o sonho. É a continuidade, é a consistência. Pô, talvez o seu pai, o meu pai, quando começaram, tinham esse sonho. Tinham um sonho de, talvez, só de sustentar a família, né? Claro. Talvez não era de fabricar, não era sobre a máquina. Talvez era sobre proporcionar para a esposa poder almoçar no domingo dignamente. Porque talvez no início ali nem isso dava, né? Eu sou o irmão mais velho dos 3 irmãos. Então, sim, quando eu era criança, eu estudei naquela creche do governo, né, da prefeitura. Quando meus irmãos vieram depois, alguns anos depois, meu pai já estava numa condição um pouquinho melhor, já pôde colocar eles numa escola particular. E aí eu também subi de nível. Mas naquele início, não dava para me colocar. E só tinha um filho. Depois foi agregando essas coisas. E não era sobre vender máquina, sobre vender freezer. Era sobre simplesmente poder dar uma educação para os filhos, sobre fazer um almoço legal no final de semana. Sim. Talvez proporcionar uma qualidade de vida para a família. E assim, o meu amigo também pensa. Esse que eu contei do hambúrguer, a tatuagem do hambúrguer é uma coisa. Mas é sobre poder colocar o filho numa boa escola, sobre ter uma boa casa, né? Sobre a vida da pessoa, né? Isso é legal. Sobre isso.
né? É exatamente isso. E esse sonho, esse não desistir, se mantém firme para. Então, quais seriam, assim, Anderson, as dicas que tu daria para quem tá pensando em desistir? Sabe, tem muita gente que vai estar ouvindo nós agora e que tá dizendo: "Não, acho que não vai dar". É, eu é muito é muito sério a gente falar sobre isso, né? Porque cada pessoa tá num momento ali, né? Quando tá pensando em desistir. Talvez será que o desistir não possa ser trocado por um recalcular a rota? Talvez o desistir não seria sobre mudar, ao invés de recalcular a rota no mesmo segmento. Às vezes a pessoa faz almoço para vender. Talvez não seria sobre mudar de almoço presencial para marmitas. Sim. E ela conseguir no mesmo. Em um ela tá fazendo 20, talvez na marmita ela muda para 100. E aí o jogo não muda. É a adaptação que tu falou no Essa início. adaptação é. Porque o não desistir não quer dizer que a gente não vai mudar. A gente tem que mudar o tempo inteiro. Claro, Né? A gente só claro. não pode parar. Aham. Que a gente fala brincando, né? Lá na empresa, ó, se parar, hoje as dívidas estão vindo. Aham. E a gente tá. Acho que toda empresa tem O boleto tem que pagar. O boleto ele já tá vencido, esperando a gente. É. O de hoje, né? Aham, isso aí. Talvez já tenha pago já o de hoje já, É, mas o de amanhã tá chegando, né? A empresa ela é um organismo vivo, ela não isso aí. para. Isso aí. Então, talvez esse mudar é a gente tá como o cara que é o piloto do avião, né? Sim. Ele tá ali, ele tá recalculando a rota, mas com o avião voando. Ele não pode parar o avião para recalcular a rota. No carro a gente pode parar ali no acostamento para recalcular a rota, Aham. mas no avião e no navio não dá, Excelente. né? Acho que isso Excelente. Excelente. É, que é legal, assim, essa. excelente, Anderson. Anderson, que conversa maravilhosa. A gente podia ficar aqui horas, né? Eu acho que nada como a experiência, a vivência, para a gente poder trocar um com o outro, né? Eu acho que Sim. esse espírito de comunidade, de troca, faz muita diferença também para quem está aí empreendendo. E eu tenho certeza que a nossa conversa de hoje pode influenciar, pode até transformar o futuro de alguém. Anderson, te agradeço muito por estar aqui contando a história da Frigo e a tua experiência. Eu que agradeço. E para encerrar, eu queria que tu me respondesse a nossa clássica pergunta, que é a seguinte: se tu tivesse a oportunidade de estar de frente para centenas de milhares de empreendedores que estão começando essa jornada ou que já estão se deparando com um cenário de dificuldade, porque às vezes a gente idealiza algo e chega no dia a dia e vê que o boleto vem e que não é bem assim. Que mensagem tu deixaria para essa turma? Mas tem que fechar, encerrar com empreender é massa. Não, o que eu vou Que tu me falar diz? para quem tem ideia de ter um negócio próprio ou já tem, para quem pensa em desistir, é realmente estudar o negócio que vai fazer, estudar as variáveis que podem acontecer, mas mesmo estudando, vão acontecer coisas que a gente vai ter que aprender. Uma coisa que no teatro a pessoa tem que ser muito boa, que é o improviso, porque muitas das coisas que acontecem a gente tem que improvisar mesmo, que é o se adaptar, que é o ter a flexibilidade e a criatividade ali. E isso a gente só vai adquirir trabalhando. Porque no final das contas a gente só aprende a improvisar rapidamente, falando de teatro, né, que não tem a ver, mas que tem a ver com empreendedorismo, é quando a gente tem um bom repertório, e o repertório só trabalhando, né, no nosso negócio. Não dá para eu improvisar no seu negócio, porque eu não tenho esse repertório, essa vivência que você tem desde os 14 anos
com o seu pai, Uhum. mas no meu eu tenho. E isso a gente adquiriu no dia a dia. Então tem que fazer, tem que ir pro game. Porque se a gente não tiver no jogo, a gente não vai jogar. Uhum. E só jogando que a gente vai ter a oportunidade de melhorar. Eu acho que isso é o mais Então, importante. Por quê? Porque empreender é massa, né? Acho que é isso. boa, Anderson! Foi ótimo, foi ótimo, sensacional. E se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo foi importante para ti. Não se esquece então de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para que todas as notificações de vídeos novos, de novos podcasts, novos episódios cheguem para ti em primeira mão e que também outras pessoas sejam impactadas por esse mesmo conteúdo. Afinal, empreender é massa.